Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula para o concurso do Banco Pará. E só lembrando vocês que quem quiser ter acesso ao curso completo, com a apostila e slides em PDF, material de resumo direcionado para revisão e um banco com questões comentadas, o link está aqui na descrição. E no mais, peço para vocês não esquecerem de deixar o like e desejo a vocês uma excelente aula. Dentro aqui da estrutura do Sistema Financeiro Nacional e mais especificamente nos mercados de moeda, crédito, capitais e câmbio, eu tenho um órgão normativo, o Conselho Monetário Nacional. Vai ser ele que vai trazer regras, vai ser ele que vai trazer diretrizes às instituições financeiras que operam nesses mercados. É sobre o Conselho Monetário Nacional que a gente vai estudar agora, tá? Então vamos lá. Ele é o órgão, ele é chamado dessa forma, tá? De órgão superior do Sistema Financeiro Nacional. E uma responsabilidade grande que ele tem é de formular a política da moeda e do crédito, objetivando a estabilidade da moeda no nosso país e também o desenvolvimento econômico e social. Tá? Quando eu falo formular a política da moeda, é como o Conselho Monetário Nacional ele vai formular, ele vai trazer diretrizes para a política que envolve a quantidade de moeda circulando na nossa economia. Tá? E quando eu falo de crédito, aí tem a ver com o consumo, né? As pessoas recebendo crédito das instituições financeiras. Para que ele vai formular essas duas políticas aqui? Com o objetivo de estabilizar a nossa moeda. Quando eu falo de estabilidade da moeda, eu estou falando de controle da inflação. Renan, o que é inflação? A inflação ela é o aumento geral e contínuo dos preços de bens e serviços em uma economia ao longo do tempo, tá? Então, eu tenho, de maneira generalizada, um aumento no produto, no preço dos produtos, tá? Então, se a gente voltar no tempo, alguns anos atrás, a gente vai perceber que determinados itens custavam menos do que eles estão custando agora. Isso porque a gente teve inflação nesse período. E aí o objetivo aqui do Conselho Monetário Nacional é de atuar no sentido de evitar que esse aumento ele aconteça, porque esse aumento ele acaba sendo prejudicial, sobretudo, aos mais pobres, né? Porque se eu tenho uma situação, vamos supor assim, que eu tenho um produto que inicialmente ele custa R$ 10 e vamos supor que uma pessoa ela consegue comprar 100 desses itens aqui, né? Desse mesmo produto aqui custando R$ 10. Isso significa que ela vai gastar R$ 1.000. E aí vamos supor que isso no ano X. No ano XX, o preço desse mesmo produto agora foi a R$ 11. Né? A gente teve um aumento aí de 10%. Então, para comprar esses mesmos 100 produtos, a pessoa vai ter que desembolsar 1.100. Se daqui a pouco esse produto aqui, né, que está custando R$ 10, vamos pensar que ele seria o único produto que existe na economia, e a pessoa ela precisa exatamente de 100 para ela conseguir sobreviver. Se acontecer esse aumento de 10% no preço e essa pessoa ela não ganhar mais, ela não ter uma reposição salarial, né, se a gente pensar que ela está trabalhando, antes ela conseguia comprar, né, com os R$ 1.000. Se ela recebia exatamente R$ 1.000, era o que ela conseguia comprar 100 desses produtos. Mas agora, recebendo R$ 1.000, ela não vai conseguir mais comprar esses mesmos produtos, porque agora eles estão custando 1.100, tá? Então, esse aumento do preço, ele é, sobretudo, pior, né, para aquelas pessoas que geralmente são mais pobres, porque é mais difícil delas conseguirem a reposição salarial, que no mínimo, né, entregue o aumento da inflação. E agora, para aquelas pessoas que não estão empregadas, é mais difícil ainda, né? Porque os preços dos produtos estão aumentando e elas não estão tendo uma fonte de renda regular. Então a inflação ela é ruim e ela é esse aumento. Claro que aqui eu coloquei um produto só, mas o conceito de inflação é um aumento generalizado, não apenas de um produto, mas diversos produtos da nossa economia e de maneira contínua, tá? Bom, então, já que isso é ruim para a sociedade, o Conselho Monetário Nacional, ele formula a política da moeda e do crédito no sentido de fazer o controle para que a gente não tenha esse aumento aqui de preço de forma descontrolada. Porque um certo aumento, ele é até bom no sentido de que isso
é como se fosse um combustível para que a nossa economia ela cresça, tá? E um detalhe é que outro objetivo do Conselho Monetário Nacional é o desenvolvimento econômico e social. Quando eu falo isso, eu estou falando do crescimento econômico do país. Porque quando eu tenho, isso não é regra, tá? Mas em geral é isso que a gente tem. Quando eu tenho um aumento na minha capacidade produtiva, quando eu tenho um aumento na minha economia, isso geralmente traz mais benefício às pessoas, tá? Então, o Conselho Monetário Nacional ele atua nesse sentido. Ora, para fazer o controle da inflação, ora também para trazer um crescimento econômico para o nosso país. Entendido isso, então, né, a gente percebe aqui que essa função de formular a política da moeda e do crédito, isso aqui a gente já percebe que é uma outra função que o Conselho Monetário tem, que não está diretamente relacionada, né, com as instituições financeiras. E eu já quero passar esse detalhe para vocês, que a função do Conselho Monetário Nacional, ela vai além do que apenas ser o órgão que vai regular aqui, vai ditar as regras no sistema financeiro nacional, porque ele tem uma atuação importante nas políticas econômicas do nosso país, política monetária, política de câmbio, de crédito, política fiscal, né? A gente já vai ver essas funções. Então, o Conselho Monetário Nacional, ele atua tanto nessa parte política, como também sendo aqui o órgão superior do sistema financeiro nacional. Vamos lá então. O Conselho Monetário Nacional, ele possui funções que são normativas e não executivas. O que isso significa? Que a gente fala bastante disso, tá? Significa que o Conselho Monetário Nacional, ele é responsável por estabelecer regras, diretrizes e políticas econômicas, mas ele não está diretamente envolvido na execução dessas medidas. E aí a gente pode pensar aqui no Conselho Monetário Nacional como um grande chefe, por exemplo, né, que estabelece o que tem que ser feito, mas quem vai fazer são as pessoas que estão trabalhando. Então, o Conselho Monetário Nacional ele é mais ou menos assim. Quando eu digo que ele formula a política, ele traça diretrizes gerais. E aí a gente vai ver que o Banco Central ele é o principal executor dessas políticas que foram definidas pelo Conselho Monetário Nacional, tá? Bom, quando eu falo do Conselho Monetário Nacional, eu estou falando, né, o que ele é? Ele é uma reunião de 3 pessoas, e essas 3 pessoas elas vão ser responsáveis por estabelecer todas as funções aqui do Conselho Monetário Nacional. Quem é que são essas 3 pessoas? Depende. Na verdade, a gente olha para o cargo dessas pessoas, tá? Então, o ministro de Estado da Fazenda, ele compõe o Conselho Monetário Nacional e ele ainda é o presidente do conselho. Então, a cada governo, né, às vezes a gente vai tendo a mudança no ministro da Fazenda. Quando mudar, né, a gente vai ter um novo integrante aqui no Conselho Monetário Nacional. Por isso que a gente olha o cargo, tá? Então, ministro da Fazenda, ministro do Planejamento e Orçamento e presidente do Banco Central do Brasil, presidente do Bacen. São essas as 3 pessoas que compõem o Conselho Monetário Nacional. E aí dá para a gente lembrar, né? Quando eu falo de conselho, primeiro ponto, eu tenho a reunião de algumas pessoas, seja aqui no Conselho Monetário Nacional, seja no Conselho Nacional de Seguros Privados, ou no Conselho Nacional de Previdência Complementar. São 3 conselhos, são formados por pessoas, são órgãos normativos. Segundo ponto, né? Aqui no Conselho Monetário Nacional eu tenho 3 letras, né? Então eu tenho 3 integrantes, ministro da Fazenda, do Planejamento e Orçamento e presidente do Bacen. Quem que é o presidente do Conselho Monetário Nacional? Ministro da Fazenda. Quais são os objetivos, então, do Conselho Monetário Nacional? Né? Os objetivos principais aí, porque a gente vai ver que ele tem também outras atribuições. Vamos lá. Orientar a aplicação dos recursos das instituições financeiras. Quer essas instituições elas sejam públicas, quer elas sejam privadas, tá? E aqui a gente volta a ter essa ideia de órgão máximo do sistema financeiro nacional, tá? Ele vai orientar, então, como que as instituições financeiras vão aplicar os seus recursos financeiros. Além disso, ele também vai propiciar o aperfeiçoamento das instituições e dos instrumentos financeiros, tá? Instrumentos financeiros aí a gente tem diversos, né? São utilizados pelas instituições financeiras para diversas funcionalidades. O próprio Pix, por exemplo, né? Um exemplo aí de instrumento financeiro. Zelar pela liquidez e solvência das instituições financeiras, que é a capacidade de uma instituição financeira honrar
os seus compromissos, né? Lembrem que as instituições financeiras, elas estão diariamente fazendo a chamada intermediação financeira. E aí pode ter uma situação onde eu tenho várias pessoas indo fazer o saque dos recursos que estão em conta corrente. As instituições financeiras, elas têm que seguir determinadas regras para que elas tenham, né, em situações normais de mercado, capacidade de honrar esses pagamentos. Além disso, também é objetivo do Conselho Monetário Nacional coordenar as políticas monetária, creditícia, orçamentária, fiscal e da dívida pública interna e externa. Então, olha o que eu falei para vocês, né? Ele tem esse papel de ser um órgão do sistema financeiro nacional, como a gente vê claramente aqui nesses 3 primeiros objetivos, né? A gente está falando aqui do sistema financeiro nacional, a gente está falando de instituições financeiras, mas além disso, ele também é um conselho de políticas econômicas, né? Porque ele vai coordenar as políticas monetárias, que envolve aí a política da moeda, a política de crédito, a creditícia, a orçamentária, fiscal e também da dívida pública, seja interna ou externa. Então, uma atuação muito ampla aí do Conselho Monetário Nacional. Percebam aqui que eu destaquei os verbos que iniciam cada uma dessas atribuições, tá? Essas atribuições, elas estão na lei. E quando cai em prova, geralmente a questão ela vem e copia exatamente essa redação aqui. E aí, muitas vezes, né, porque a gente estuda as funções do Conselho Monetário Nacional e também funções de outros órgãos do sistema financeiro. Para não confundir, né, se a pessoa ela ficou em dúvida, às vezes é interessante a gente lembrar dos verbos que estão associados aqui a cada uma dessas funções, tá? Então, quando eu falo de orientar, é o que a gente chama de um verbo do Conselho Monetário Nacional, né? Claro que a gente tem que ver se o que vem na sequência tem sentido, tá? Orientar a aplicação do recurso das instituições financeiras é atribuição do Conselho Monetário Nacional. Propiciar o aperfeiçoamento das instituições, dos instrumentos financeiros também. Eu chamo atenção aqui com o zelar, tá? O zelar ele também aparece para a Comissão de Valores Mobiliários e para o Banco Central do Brasil. Para ser atribuição, para ser objetivo do Conselho Monetário Nacional, tem que aparecer zelar pela liquidez e solvência das instituições financeiras. Aí é o objetivo do Conselho Monetário Nacional. Principais competências desse conselho aqui, tá? As principais, porque são várias. Mas a gente vai ver aí, na medida do possível, todas aquelas que aparecem recorrentemente em prova. Fixar as diretrizes e normas da política cambial, tá? Então, quando eu falo de política cambial, eu tenho que lembrar que quem fixa as diretrizes gerais, é o Conselho Monetário Nacional. Disciplinar o crédito em todas as suas modalidades e também as operações creditícias em todas as suas formas. Conselho Monetário Nacional, ele vai disciplinar o crédito e as operações de crédito, tá? Então, crédito rural, por exemplo, cabe ao Conselho Monetário Nacional disciplinar essa modalidade de crédito. Regular a constituição, funcionamento e fiscalização das instituições financeiras. Regular, porque não vai ser o Conselho Monetário Nacional que vai fazer a fiscalização. Ele apenas estabelece diretrizes. E aí a gente vê que a gente vai ter as autarquias aqui assumindo o papel de fiscalizadores. Limitar, sempre que necessário, as taxas de juros, descontos, comissões e qualquer outra forma de remuneração de operações e serviços bancários ou financeiros. Então, falou em limitar taxa, juros, isso é do Conselho Monetário Nacional. Determinar a porcentagem máxima dos recursos que as instituições financeiras poderão emprestar a um mesmo cliente ou grupo de empresas. Tá? Então, as instituições financeiras elas têm que seguir isso, né? Elas têm um percentual máximo do que elas podem emprestar ao mesmo cliente ou ainda um grupo de empresas. Quem é que determina isso? Conselho Monetário Nacional. Expedir normas gerais de contabilidade e estatística a serem observadas pelas instituições financeiras, tá? Outorgar ao Banco Central do Brasil o monopólio das operações de câmbio quando ocorrer grave desequilíbrio no balanço de pagamentos ou ainda houver sérias razões para prever a iminência de tal situação. Tá? Então, outorgar ao Banco Central o monopólio das operações de câmbio. Olha só, quem é que pode fazer operação de câmbio aqui no nosso país? A princípio, né, todas as instituições financeiras, os bancos, né, inclusive a Caixa Econômica Federal. Agora,
Em uma determinada situação específica, quando ocorrer grave desequilíbrio no balanço de pagamentos, né, que registra aí a entrada e saída de moeda estrangeira aqui no nosso país, ou mesmo que não tenha acontecido, há sérias razões para a eminência de que isso possa acontecer, o Conselho Monetário Nacional ele pode outorgar apenas ao Banco Central dele fazer essas operações de câmbio. As outras instituições não vão poder fazer. Além disso, ele também disciplina as atividades das bolsas de valores e dos corretores de fundos públicos. Aqui a gente está falando, tá, do mercado de capitais. E aí a gente tem que ter o cuidado, tá? Porque o mercado de capitais, atualmente, ele é de atribuição da Comissão de Valores Mobiliários. Mas essa função aqui do Conselho Monetário Nacional ainda prevalece, tá? Então, falou em disciplinar as atividades das bolsas de valores, Conselho Monetário Nacional. Regular essas atividades, Comissão de Valores Mobiliários, tá? Muito cuidado aqui. Disciplinar, nesse caso específico aqui, com essa redação, é Conselho Monetário Nacional. Regular as atividades, Comissão de Valores Mobiliários. Uma outra atribuição muito importante do Conselho Monetário Nacional, e principalmente fazendo um link aqui com a estabilidade da moeda, o Conselho Monetário Nacional, ele é o responsável por estabelecer a meta de inflação. Vamos lá. Com o objetivo de controle da inflação no país, desde 1999, o Brasil ele adota o regime de metas para a inflação. Em nosso país, a meta para a inflação ela é definida pelo Conselho Monetário Nacional. Então, quem define a meta? CMN. E cabe ao Banco Central do Brasil adotar as medidas necessárias para alcançar essas metas. Tá? Então, se for estipulada uma meta, por exemplo, de inflação de 4% ao ano, né? A gente já vai ver como é que funciona isso. O Banco Central do Brasil ele tem que atuar no sentido de entregar uma inflação nesse patamar aqui que foi estabelecido, tá? Porque como eu coloquei aqui no início da aula, eu tinha um produto que ele custava 100, era 10, né? Custava 10 reais e ele foi para 11 reais. Eu tive um aumento aqui de 10%. Eu consigo medir a inflação, né? Já vou falando que atualmente o indicador, o índice que o nosso país ele utiliza aqui para fins de cumprimento da meta de inflação é o IPCA, que é o índice de inflação. Ele tem a função exatamente de fazer isso, de medir o aumento dos preços, tá? O IPCA, ele é calculado pelo IBGE. Tá? Então, aqui no meu exemplo, eu tive uma inflação de 10%. Se a gente tivesse só esse produto aqui na economia, nessa situação, o Banco Central ele não teria cumprido a meta. Porque a meta foi definida em 4% ao ano. Isso era o que poderia subir os preços em um ano. Mas a gente viu que o preço saiu de 10 e foi para 11. Então, 10% aqui de inflação. Nesse caso, o Banco Central ele não cumpriu a meta, tá? Então, a meta ela atua no sentido de limitar a inflação, de controle da inflação, já que um dos objetivos do CMN é de controle de inflação, estabilidade da moeda, tá? Como é que funciona? O Conselho Monetário Nacional ele define em junho a meta para a inflação de 3 anos calendários à frente. Então, no ano X é definida a meta de inflação. E essa meta de inflação ela vai ser para daqui 3 anos, tá? Vai ser para o terceiro ano de exercício. E o índice de preços utilizados é o IPCA. Então, só para a gente reforçar, o Conselho Monetário Nacional ele define a meta da inflação, que é o quanto que os preços podem subir. O Banco Central do Brasil ele tem que alcançar essa meta que foi estipulada. Como que o Banco Central do Brasil ele faz isso? Ele faz através do manejo da meta da taxa Selic. Ele define a meta da taxa Selic via Comitê de Política Monetária, o Copom, e através do manejo, então, da taxa Selic, através dos instrumentos de política monetária, né? Isso a gente vê em outra oportunidade, mas só para a gente entender, é assim que o Banco Central ele atua no sentido de entregar essa inflação. Qual que é o principal instrumento, então, que o Banco Central ele usa para alcançar a meta de inflação? A definição da meta da taxa Selic, via o seu Comitê de Política Monetária, que é um comitê que existe na estrutura do Banco Central do Brasil.
Bom, a gente falou aqui sobre os objetivos e sobre as competências do Conselho Monetário Nacional. E aí, dessa forma, a literatura ela vem aqui e divide as funções do Conselho Monetário Nacional em Conselho de Política Econômica e de órgão normativo superior do Sistema Financeiro Nacional. Tá? Então, quando eu agrupo, quando eu classifico as funções aqui no Conselho Monetário Nacional como no papel aqui de Conselho de Política Econômica, eu tenho essas funções aqui. Coordenar as políticas monetária, creditícia, orçamentária, fiscal e da dívida pública, tá? Na condução da política monetária, qual que é o objetivo? A preservação do valor da moeda, né? Estabilidade do preço, controle da inflação, todos sinônimos. Na condução da política do crédito, observar as diretrizes de concessão de aportes financeiros. Na condução da política orçamentária e fiscal, orientar a política de gastos e também a política tributária, né? Tem a ver aí com questões fiscais de arrecadação do governo. Na condução da política da dívida pública, nortear a administração da dívida do governo federal. Então, aqui no papel de Conselho de Políticas Econômicas. Além disso, aprovar os orçamentos monetários preparados pelo Banco Central do Brasil, por meio dos quais se estimarão as necessidades globais de moeda e crédito. Tá? Então, competência do CMN também de aprovar esses orçamentos monetários preparados pelo Banco Central. Fixar as diretrizes e normas da política cambial, cabendo a possibilidade de outorga, conforme a gente viu, do monopólio das operações ao Banco Central. Além disso, colaborar com o Senado Federal na instrução dos processos de empréstimos externos, os estados, DF e municípios. Então, algumas funções novas aqui, né, como aprovar os orçamentos monetários e colaborar com o Senado Federal. Também são atribuições do CMN e a gente classifica então aqui essas atribuições quando ele desempenha o papel de Conselho de Política Econômica. E Renan, e de órgão normativo superior do Sistema Financeiro Nacional? A gente também tem uma série de funções, tá? Então, regular a constituição, funcionamento das instituições, zelar pela liquidez e solvência, propiciar o aperfeiçoamento das instituições e dos instrumentos, orientar a aplicação dos recursos, regular taxas, né? Ele limita, quando necessário, essas taxas, descontos e remunerações, regular a concessão de crédito, expedir normas gerais de contabilidade, regulamentar as diretrizes a serem observadas nas operações de redesconto e empréstimo às instituições financeiras, disciplinar as atividades das bolsas de valores e ainda baixar normas que regulem as operações de câmbio, inclusive swaps, fixando aí limites, taxas, prazos e outras condições. São operações que acontecem no mercado de câmbio, tá? Então, essas atribuições aqui do Conselho Monetário Nacional é quando ele desempenha o papel de órgão normativo do Sistema Financeiro Nacional. Aqui, né, uma atribuição mais ampla, que excede aqui a atuação do Sistema Financeiro Nacional. Ele é um conselho de política econômica. E aqui a gente já tem, então, atribuições voltadas ao Sistema Financeiro Nacional. Bom, a gente sabe que o Conselho Monetário Nacional ele é composto por 3 pessoas, tá? Ministro da Fazenda, ministro do Planejamento e Orçamento e o presidente do Banco Central. Mas como é que eles vão se reunir para tomar essas decisões importantes no nosso país? Olha só, os membros do Conselho Monetário Nacional, eles reúnem-se uma vez por mês e é o que a gente chama aqui de reuniões ordinárias, porque essas sempre vão acontecer. Pelo menos uma vez por mês, os membros eles vão se reunir. E aí eles vão, né, ficar debatendo sobre o quê? Assuntos como orientar, propiciar, zelar e coordenar. São os objetivos do Conselho Monetário Nacional. É para isso que os membros eles vão se reunir. Agora, essas são as reuniões ordinárias, uma vez por mês. Ainda é possível que aconteçam reuniões que são extraordinárias. Então, essas aqui elas podem acontecer mediante convocação do presidente do Conselho Monetário Nacional. Quando necessário uma reunião que exceda essa reunião mensal, o presidente do Conselho Monetário Nacional, que é o ministro da Fazenda, ele pode convocar uma reunião extraordinária. Uma vez que eles decidem algum tipo de assunto, essas matérias, então, que são aprovadas, elas são regulamentadas por meio de resoluções do Conselho Monetário Nacional, divulgadas lá no Diário Oficial da União, né, onde a gente tem a publicação de diversos assuntos, e também no Busca de Normas do Conselho
e do Banco Central do Brasil, tá? Então, lembrem que o Conselho Monetário Nacional, ele, por exemplo, ele pode atuar no sentido de limitar uma taxa de juros. Se, né, daqui a pouco os membros aqui se reuniram e decidiram por limitar uma taxa, isso vai ter que ser formalizado de alguma forma. E vai ser formalizado numa resolução CMN, né? Aí, né, pode ser resolução CMN 3.526. Né? Se vocês procurarem, provavelmente essa resolução aqui ela trata sobre algum tema. Aí, né, determinou alguma coisa, vai ser formalizado nessa resolução e vai ter o teor aqui de qual que foi a decisão do Conselho Monetário Nacional. Essa decisão ela vai para onde? Ela vai lá no Diário Oficial da União, né, vai ser publicada e também no Busca de Normas do Conselho e do Banco Central. Se vocês procurarem no Banco Central, tem lá o Busca Normas, né? Se vocês colocarem lá alguma resolução do CMN, vai aparecer sobre o que ela se trata. Bom, as reuniões elas são tomadas por maioria simples de votos, né? A gente tem 3 membros, qual que é a maioria? 2 votos, né? Então, se 2 membros aqui eles votarem para que algo aconteça, é isso, né? Tá formado aí o que é necessário para que isso aconteça. Então, maioria simples dos votos. Em outras palavras, eu não preciso que as decisões elas sejam unânimes, tá? Maioria simples. E olha só que interessante esse ponto aqui. O presidente do conselho, né, o ministro da Fazenda, ele tem a prerrogativa de deliberar quando, nos casos de urgência e de relevante interesse, há de referendo dos demais membros. Tá? Como é que funciona isso daqui? Então, a gente viu que para que seja tomada uma decisão, eu preciso de maioria simples dos votos. Mas em determinadas situações onde eu tenho casos de urgência e de relevante interesse, o presidente do Conselho Monetário Nacional, ele pode decidir hoje, né, agora, porque é algo importante, mesmo sem acontecer, sem acontecer a votação dos outros 2 membros, e na sequência, na próxima reunião, ele vai levar essa matéria, né, que ele decidiu, para que aí aconteça a votação. Mas ele decide, num primeiro momento, a de referendo, né, que é ele apenas tomando a decisão para depois ele levar para que os outros membros votem, tá? Mas quando que isso vai acontecer? Apenas em casos de urgência e de relevante interesse. Bom, o Conselho Monetário Nacional ele não atua sozinho, tá? Junto ao Conselho funciona a COMOC, que é a Comissão Técnica da Moeda e do Crédito. Ela atua como um órgão de assessoramento técnico na formulação da política da moeda e do crédito, né? Que é o objetivo do Conselho Monetário Nacional. É como se a gente tivesse ali um órgão realmente de assessoramento, de ajuda, né? Trazendo informações importantes aos membros aqui do Conselho Monetário Nacional. A COMOC ela vai se manifestar de maneira prévia sobre assuntos que são de competência do Conselho Monetário Nacional. Ela vai trazer, então, essa opinião técnica, porque muitas vezes, né, as pessoas que estão ali no Conselho Monetário Nacional, não digo muitas vezes, mas pode acontecer que elas tenham um cargo que é mais político do que técnico. E aí a COMOC ela vai prestar esse auxílio, tá? Quem é que são os membros da COMOC? O presidente do Banco Central, ele vai ser o coordenador da COMOC. Eu ainda tenho o presidente da CVM, então, Banco Central e CVM, que são fiscalizadores desses mesmos mercados onde atua o Conselho Monetário Nacional, o secretário executivo do Ministério do Planejamento e Orçamento, o secretário executivo do Ministério da Fazenda, secretário do Tesouro Nacional do Ministro da Fazenda, secretário de Reformas Econômicas do Ministério da Fazenda, secretário de Política Econômica do Ministério da Fazenda e, além desse pessoal todo, 4 diretores do Banco Central do Brasil, tá? Apenas 4, só que a cada reunião que acontece da COMOC, esse quadro, né, de funcionários, de diretores do Banco Central do Brasil, ele troca de uma maneira que todos os diretores do Banco Central, em uma ou outra oportunidade, vão participar aqui da COMOC, tá? Que é esse órgão de assessoramento. E além disso, tá, outro ponto importante também é que a Secretaria Executiva da COMOC, que é esse órgão que a gente acabou de ver, e também do Conselho Monetário Nacional, a Secretaria Executiva, ela é exercida pelo Banco Central do Brasil.
E aí são atribuições do Banco Central do Brasil no papel de secretário, de secretaria, né, do Conselho Monetário Nacional e da COMOC. Vamos lá então. Organizar a pauta das reuniões do colegiado. Comunicar aos conselheiros a data, a hora, o local das reuniões ordinárias ou ainda a convocação para reuniões extraordinárias. Enviar aos conselheiros e demais participantes a pauta de cada reunião. Prover serviços de secretaria nas reuniões do conselho, elaborando inclusive as atas. Manter arquivo e inventário dos assuntos de interesse do conselho. Colher a assinatura dos conselheiros nas atas. Prover os serviços de secretário de apoio à COMOC, encaminhar, aqui são relacionados à COMOC, tá? Encaminhar à COMOC as propostas dos conselheiros para manifestação prévia, encaminhar ao presidente do Conselho Monetário Nacional os expedientes recebidos devidamente instruídos, encaminhar aos conselheiros cópia das atas, e encaminhar às comissões consultivas os assuntos que lhe forem destinados. Hoje essa função aqui, ela já nem existe mais, né? Porque as comissões executivas, as comissões consultivas, elas deixaram de existir, tá? Mas são todas atribuições aqui do Banco Central no papel de secretaria executiva, tanto da COMOC como também do Conselho Monetário Nacional. Percebam que ele vai ser responsável principalmente no tocante, né, a auxiliar aqui os membros do CMN e também da COMOC no sentido de estarem presentes ali na reunião, de trazer a pauta da reunião, de colher assinatura, de entregar a ata, são atribuições aqui do Banco Central do Brasil, então. E um resumo aqui sobre o Conselho Monetário Nacional, tá? Qual que é a área dele? Moeda, crédito, capitais e câmbio. Qual que é o nível dele? Ele é normativo. Quais são os membros do Conselho Monetário Nacional? Ministro da Fazenda, que ele também exerce a presidência do Conselho, ministro de Estado do Planejamento e Orçamento, presidente do Banco Central do Brasil. 3 membros, tá? 3 letras, 3 membros. A estrutura do Conselho Monetário Nacional está na estrutura do Ministério da Fazenda e as matérias, elas são formalizadas por meio de resoluções do Conselho Monetário Nacional.